Que coisa, Fabrício Bruno, eu tô solidária, viu? Porque não deve estar fácil, não. Arnaldo, bom dia para você. Bom dia, Luísa. Bom dia, Danilo. Bom dia, companheiros e companheiras. Enquanto o Brasil levava a virada, o presidente do São Paulo dava sua primeira coletiva pós-pandemia. Cada fala, resposta do Casares, gol do Japão. A coletiva foi... É verdade, eu estou falando, estava acompanhando as duas coisas aqui. A coletiva foi dada durante o segundo tempo do jogo do Brasil. A cada resposta complexa do Casares, um gol do Japão, 3-2. E para quem tinha nesse jogo, só nesse jogo, a esperança de ir para a Copa, vai ficar mais difícil, né? Porque as derrotas sempre deixam sequelas, ainda mais derrotas com falhas individuais marcantes, né? Então teremos bastante para discutir aqui nesse segundo jogo, e acho que, como imaginávamos, o Japão deu mais trabalho que a Coreia. Deu bem mais trabalho. Minha gente, temos uma enquete, hein, para vocês votarem, vocês virem participando aqui do All News Esporte. O que foi pior na vitória do Japão sobre o Brasil, na virada do Japão sobre o Brasil, melhor dizendo? Toda a defesa inteira, será que não se salvou ninguém? Não sei, tenho dúvidas. Fabrício Bruno, essa derrota, infelizmente, vai ficar muito na conta de um jogador, porque ele falha 2 vezes nessa partida. Foi a queda do Brasil como um todo no segundo tempo, ou foi o fator emocional? O Brasil sentiu quando tomou o primeiro gol, sentiu essa questão anímica e aí desabou em campo. Vão votando por aí, a gente vai para o intervalo agora e a gente vai registrando as participações de vocês, a gente vai tocando bola por aqui. Combinado? Em 1 minuto estamos de volta para falar muito sobre a seleção. Já estou aqui no intervalo, já vou acompanhando as mensagens de vocês. Peço likes, hein? Vamos dando likes e vamos chegando por aqui. Danilo, quero seu voto. O que foi pior na virada do Japão sobre o Brasil? Não é fácil votar, não, porque deu muita coisa errada, né? Pois é, então, mas assim, foi muita coisa errada em pouco tempo, né? Em 20 minutos o Brasil tomou 3 gols, um jogo que já estava morto, e o Fabrício Bruno vai ficar marcado. A gente fala um pouco mais depois da volta do intervalo, mas eu até fiz um texto mais ou menos nessa linha que disse o Arnaldo também, porque não é só um erro numa derrota, é uma questão específica para um jogador que luta pela 5ª vaga. Não é que ele... Porque assim, se a gente estivesse falando, sei lá, do Casemiro tendo feito 2 gols contra, a gente não ia falar que a vaga dele estava em risco. Mas é um jogador que precisava aproveitar uma das poucas oportunidades que ia ter. Então é muito diferente. Então não tem muito como fugir, além de votar no Fabrício Bruno nesse caso, não. É cruel. Mas o futebol muitas vezes é cruel. Porque a vaga na zaga ali é bastante concorrida, né? Alguns jogadores já estão muito perto da Copa. Tendência a gente pensar aí do Ancelotti levar 5 jogadores, tem praticamente uma vaga em disputa. A gente vai falar mais sobre isso, mas não é um setor fácil para achar uma vaguinha. Nenhum né, gente? Mas falando da zaga especificamente. O Arnaldo, quero o seu voto também para você. O que foi pior? Eu, na verdade, poderia lançar uma outra enquete para você de quem tá a vida pior hoje, do Fabrício Bruno, do Hugo Souza ou do São Paulino? Do Júlio Casares. Isso é complexo, hein? Você tá querendo me deixar maluco aqui. Olha, meu. Casares continua falando lá. Mas é curioso, né? Porque nós estamos falando, pegando o Fabrício, o Hugo, e talvez também o Paulo Henrique, daqueles jogadores, os poucos que atuam no Brasil, e estão tentando uma vaga na Copa há um ano antes, menos de um ano antes, né? E esse jogo teve um pouco de tudo, né? Porque começou com PH do Vasco fazendo um golaço, lembrando ali um pouco o Zé Carlos, né? Lembra do Zé Carlos, papagaio da Copa de 98, que ganhou a vaga de lateral em cima da hora, mas depois, mesmo ele no segundo tempo, foi muito mal, e o Fabrício, sobretudo, e o Hugo também, né? Então, aquela coisa do jogador que atua no futebol brasileiro ir para a Copa do Mundo, eu acho que serão pouquíssimos, viu? Na minha visão, e acho que é natural que sejam pouquíssimos. Isso dá uma boa discussão, né? O nível do enfrentamento deles aqui é muito menor do que no exterior. Desculpa te interromper, Arnaldo, a gente estava já falando aqui sobre a enquete, né, que está na tela para vocês votarem. Falei agora há pouco, o que foi pior? Vão votando por aí. Deixa eu já registrar algumas das participações, a gente tem as opções ali. A defesa inteira não se salvou ninguém. O Fabrício Bruno,
queda no segundo tempo ou emocional? A gente tinha, inclusive, colocado uma opção só para o Hugo Souza e a gente vai falar do goleiro porque era um grande teste para ele também, né? Ele foi titular no jogo de hoje, no jogo anterior foi o Bento, então os holofotes também estavam virados para ele. A gente vai analisar cada um. Mas deixa eu registrar algumas das participações aqui. O Marcel Malincônico mandou o superchat pra gente. Torcedor do Náutico, ele, viu? Ele Parabéns, é do Náutico, aliás. Ah, parabéns. Ele tá sempre por aqui, mas não sabia pra quem ele torcia. Muito bom. Ele não viu em nenhum momento Casemiro dando um grito, pedindo calma ou chamando a galera como o Dunga fazia. O Javan aqui. O amistoso a gente tem que marcar com seleções amigas. A Coreia é mais amiga que o Japão. Rafael Pinheiro está tirando um sarro aqui do Hugo Souza, dizendo esse é o Neneco que eu conheço. E o Matheus Albuquerque foi só o Fabrício Bruno, não. O Hugo também falhou no terceiro gol. Isso que dá colocar jogadores superestimados aqui no Brasil. Bom, gente, antes da gente falar individualmente de cada jogador, Danilo pegando o roteiro dessa partida, né? Um jogo que não começou fácil, né? Tava ali amarrado, o Japão fazendo uma marcação forte, mas o Brasil consegue ali em suas jogadas coletivas, individualmente também, abrir 2-0. Jogo na mão, até que com as falhas individuais, o time toma essa virada. O que aconteceu nessa partida? Como foi o roteiro dessa partida? Inesperado um tanto. A gente viu no começo do jogo um Japão extremamente organizado no aspecto tático. Então dava para ver pela televisão a linha bonita, retinha, assim, ó. Os caras ensaiadinhos, né? Enfileirados, A Luísa, assim, vou falar o bastidor, a Luísa falou até que parecia nado sincronizado, de tão bonito assim, linha atrás de linha, os caras davam um passo junto, então realmente um time muito organizado. E aí, quando você pega uma equipe assim, com uma linha de 5, com a linha de 3, às vezes de 4 no volante, no meio de campo, dependendo da situação, o Brasil ia precisar de jogadas individuais ou de tabelinhas e combinações para conseguir passar. E no primeiro gol, foi uma bela troca de passes do Paulo Henrique, do Bruno Guimarães e do Paquetá. Foi bonito, foi rápido. E o Paulo Henrique aproveitou o passe do Bruno Guimarães, apareceu dentro da área e fez um gol, um belo de um gol. No segundo gol, mais um bom passe do Paquetá para o Martinelli, que também aproveitou. E aí, dali para frente, o Japão ia ter que se expor muito mais e todo esse ensaio de nado sincronizado não ia mais funcionar. Não ia ser o suficiente o Japão ser apenas organizado. Parecia tudo resolvido, mas aí o Fabrício Bruno acabou falhando. E aí ali, eu acho que o Brasil, ele demorou, e aí eu incluo o Ancelotti, demorou a perceber que precisava mudar. O Brasil, quando tomou o 2-1, não reagiu imediatamente. Falou, tudo bem, tomou 2-1, vamos segurar aqui, tá tranquilo. Só que aí o Japão foi vindo no ânimo, com o apoio do seu torcedor e com um time desligado, fez 2-2, 3-2, e aí a câmera começou a focar os jogadores do Brasil e o Casemiro balançava a cabeça, o Fabrício Bruno balançava a cabeça, o Hugo olhava para o céu. Você via que os jogadores já estavam totalmente ali desconcertados. E aí quando eu digo que eu acho que demorou, porque quando estava 2-1, 2-2 depois, o Ancelotti ficava na beira do campo, demorou. A hora que tomou 2-1, para o jogo, mexe, troca, porque aí você faz os caras pararem, consegue conversar com o zagueiro, consegue conversar com o Casemiro, muda. O Luiz Henrique, no gol que o Brasil acabou fazendo e depois foi anulado, o Luiz Henrique estava olhando para trás, ele estava perdido, do nada ele olhou, quando ele foi, ele já estava dois passos para frente e o gol acabou anulado. Aliás, o Luiz Henrique, para mim, fez uma partida muito, muito abaixo também, outro que a gente pode criticar, mas é que ninguém vai ficar à frente do Fabrício Bruno nessa lista. Enfim, sei que o Brasil, para poder elogiar, eu acho que eu elogio aqui a partida do Paulo Henrique, do Bruno Guimarães. Traz serviço numa lista que vai se afunilando. E aí, Arnaldo, o que você achou dessa partida? Qual foi o grande, ou quais foram os grandes problemas do Brasil para tomar essa virada? Bom, a partir da escalação, né, a gente já sabia que não seria o time principal. Então a gente tem que também levar em consideração que o time que enfrentou a Coreia é muito melhor que esse time que entrou hoje, né? E aí eu acho que você descreveu bem, Luísa, e o Danilo, como é que é então a analogia do nado sincronizado. O conseguir furar o bloqueio do nado sincronizado no primeiro tempo com jogadas muito plásticas, e aí eu destaco também, como o Danilo falou, eu acho que a cabeça pensante desse time é o Bruno Guimarães. Aliás, a cabeça pensante do time, desde que o Ancelotti assumiu o Bruno Guimarães, ele, de novo, descola assistência fora da curva
para o gol do 1-0, assim como tinha feito contra a Coreia, eu acho que o Brasil imaginou no vestiário, sabe, naquele intervalo, se hidratando e tal, o mesmo roteiro da partida anterior, né? Vira 2-0, acaba 4-5. E aí eu acho que pior para os jogadores que jogavam tudo nesse amistoso, porque o relaxamento foi completo, a soberba dos lances individuais e do pouco jogo coletivo no segundo tempo custaram, e a partir de uma falha individual, sim, do Fabrício Bruno, o time se descontrolou. E acho que fica uma lição importante, não só para erros individuais, mas por uma questão coletiva de relaxamento, né? E se existe uma coisa interessante na seleção japonesa, ou em seleções como a japonesa, é aquela situação de não desistir, né? Então, a partir do momento que faz um gol, começa a acreditar numa mudança. E você vê o aprimoramento da seleção japonesa em alguns aspectos. Por exemplo, acho que a seleção japonesa nunca teve um goleiro desses, com essa envergadura, né? O intercâmbio da seleção japonesa, vários jogadores da seleção japonesa jogando em ligas importantes. E aí você via um incentivando o outro e a questão coletiva do Japão e a confiança crescendo e o Brasil sendo engolido pouco a pouco. Eu acho que foi uma péssima partida coletiva. Estou curioso para ouvir o Ancelotti, que dá muita ênfase a esse aspecto nas suas entrevistas. E a péssima partida foi sugando as possibilidades individuais dos jogadores que não se destacaram mesmo. A partir da saída do Bruno Guimarães, então, aí acaba a vida pensante e o mínimo controle. E a linha de defesa que o Brasil atuou hoje, com todo o respeito, Hugo Souza, PH, Fabrício Bruno, Beraldo e o Carlos na esquerda, é uma linha frágil, tecnicamente falando, né? E é uma linha frágil também fisicamente falando. E desprotegida, então, ela passa a ser uma questão muito vulnerável, né? É interessante a gente ter, e acho que isso fica de positivo, uma chacoalhada dessas, porque todo mundo estava considerando jogar contra seleções asiáticas não adianta nada, tal, não sei o quê, bater em bêbado, aquela coisa toda. É importante. Eu acho que, às vezes, uma derrota, uma virada dessa, ela pode trazer mais lições e conclusões do que uma goleada como aquela infrutífera sobre a Coreia do Sul. Então, eu acho que esse aspecto pode ser para as próximas situações, próximas convocações, para as próximas atuações, né? E acho que hoje o Danilo citou um ou outro jogador que passou ileso a derrota de virada, mas coletivamente o Brasil foi muito mal, porque a outra derrota você tinha o álibi da altitude boliviana, né? Nessa não tinha álibi algum. E o Brasil tomou uma virada daquelas históricas, né, para o Japão. Tem uma aspa legal, casando com o que o Arnaldo falou. Estou recebendo aqui no grupo de seleção do UOL. A Carol mandou aqui do Casemiro do Sport TV. Ele falou assim: um apagão na segunda parte. Foi um apagão na segunda parte em toda a equipe. Isso é que a gente joga ao mais alto nível. Se você dorme 45 minutos, pode custar uma Copa do Mundo, uma Copa América, uma medalha, um sonho de 4 anos. E aí depois, em outra aspa, ele fala que sirva de aprendizado. A Copa do Mundo está aí. 45 minutos pode custar um sonho de infância. E aí a gente lembra que, além desses 45 minutos que a gente viu agora, o Brasil dormiu 3 minutos contra a Croácia e tomou, né? Então, assim, um apagão não dá. É que eu acho isso que o Arnaldo falou um pouco. 2-0, vestiário, tranquilo. Não, tá resolvido, vamos voltar. E voltou muito baixo. Muito baixo. E aí, para piorar, o Fabrício Bruno erra do jeito que erra. Mas quando você está brigando por vaga na Copa, não dá para você não ter essa postura, né? Porque para muitos é um jogo só, talvez eles nem tenham uma nova oportunidade de estar ali brigando por essa vaga. E é um filme que a gente já viu acontecer, né? Do Brasil não ter esse psicológico forte, ou essa postura forte para conseguir seus objetivos. E quando o Ancelotti fala sobre atitude, e ele fala bastante, tem tudo a ver com isso. Ele bate nessa tecla da atitude. Como pode faltar atitude se o técnico fala tanto sobre isso? Arnaldo, quero te ouvir sobre isso. E você falou sobre lições, né?
Que lições a seleção brasileira, olhando aí para um copo meio cheio, né, já que as derrotas ensinam até mais que as vitórias, que lições a gente pode tirar de uma partida como essa para esse ciclo, não o ciclo está acabando, mas o ciclo do Ancelotti ainda está em seu início aí, pensando em Copa? A lição principal é que a seleção brasileira é um time que pode vir a ser interessante, mas é um time cheio de limites. Se não jogar no máximo, pode perder para qualquer um, inclusive para o Japão. Se não jogar no máximo da atenção, né? O Brasil não tem grandes laterais, não tem um grande centroavante, não tem um grande camisa 10, então ou atua no máximo da voltagem, ou é um time comum que pode ser eliminado, por exemplo, no mata-mata por qualquer um. Pode ser a escola asiática, africana, europeia ou até sul-americana. Então, eu acho que essa é a principal lição, né? Então, antes da canetinha, eu estava até assistindo o jogo no final do primeiro tempo, depois do 2-0, quando o Vinícius Júnior tenta uns lances de efeito, tal, tenta jogadas individuais. Nossa, acho que tudo isso deve tirar os chicletes da boca do Ancelotti, cara. Porque, na verdade, essa situação... A sobrancelha sobe ainda mais, né? Isso, exatamente. Essa situação, o futebol brasileiro não é mais isso, cara. O futebol brasileiro não tem mais isso, lamentavelmente. É um outro tipo. De novo, para fazer uma figura interessante na Copa, o Brasil precisa jogar no máximo de concentração e jogo coletivo. Não existe mais jogador brasileiro desequilibrante. Nem o Vinícius é esse jogador. Então, ou vai todo mundo no máximo, ou tchau. Essa é a questão principal para mim, né? Então, no jogo da Croácia, o Danilo lembrou bem, né, a eliminação na última Copa, a gente ainda tinha o fator de desequilíbrio do Neymar, que proporciona, aliás, o gol do Brasil no jogo, né, uma jogada individual. Uma das poucas dele nos últimos tempos. Não tem mais isso. A grande virtude do Vinícius, nessa posição do Vinícius mais quase como um falso centroavante, é ele partir em velocidade num contra-ataque, como aconteceu no jogo contra a Coreia. Esse negócio de fazer fila, dar caneta, cara, e isso alimenta muito o adversário, isso sim, né? Enche o adversário de brio. Foi mais ou menos o que aconteceu. Enquanto estava tentando dar caneta no final do primeiro tempo, os japoneses estavam pensando no plano B, né? E a partir do momento da brecha do Fabrício Bruno, o plano B funcionou melhor que o plano A. Eu acho até uma crueldade, mas é o que acontece, e é um pouco da nossa discussão no início, que a derrota, sobretudo, ela vai ficar marcada em alguns jogadores, né? No Fabrício, sobretudo, no goleiro, no Hugo também, mas a atuação coletiva do segundo tempo, para mim, patética, foi o que mais me chamou a atenção, mais, inclusive, do que as falhas individuais da turma de trás. Agora, indo para esses nomes, Danilo, estou de olho aqui no chat e já sobrou para todo mundo aqui. Fabrício Bruno, Hugo, Beraldo, não tem nenhum, está sendo muito salvo aqui. Se a gente for dividir em pesos aí, essa atuação desses jogadores na partida de hoje. Fabrício Bruno, no primeiro gol, dá aquele passe para o lado e perde na saída de bola, faz um gol contra. Hugo se atrapalha todo no terceiro gol e em outros momentos da partida também. Beraldo, no terceiro gol japonês, também marca muito mal. Ele sobe de um jeito ali que ele jamais pegaria o adversário. Como que dá para analisar individualmente aí essa derrota? O Arnaldo usou a palavra cruel e eu até também coloquei no título da minha coluna. É cruel, mas o futebol é assim. Exatamente o que eu escrevi. Por quê? O Fabrício Bruno, que para mim o que vai ficar mais marcado entre todos esses que você falou e que teve os erros mais graves, na minha opinião, ele estava numa situação muito específica, né? Ele já está brigando para ser o quinto convocado dessa posição. Porque eu acho que ele já está atrás do Militão, do Marquinhos, do Gabriel Magalhães e do Alex Ribeiro. Acho que atrás desses quatro ele com certeza já está. Aí ele entra numa fila ali para brigar com Léo Ortiz, com o Bremer,
com o Murilo do Nottingham Forest. Com o próprio Beraldo. O próprio Beraldo e o Fabrício Bruno, para brigar por uma quinta colocação. Ele já tinha sido ali elogiado pelo que ele fez na altitude, né, contra a Bolívia, quando ele disse que não sentiu nada e tal. Teve mais uma chance e aí ele falhou muito grave, né? Numa bola que era relativamente tranquila, que na última das hipóteses, se ele precisasse, ele não tivesse a opção de passe, ele fechava o olho e chutava para frente, como ele fez depois, quando ele errou. Então, para mim, vai ficar muito marcado nele, especialmente por isso. Como eu disse, se fosse um jogador que já tivesse consagrado, se o Brasil estivesse jogando com o time titular e no lugar do Fabrício Bruno tivesse o Marquinhos, a gente não ia estar aqui falando que esse erro ia custar a Copa para o Marquinhos. Porque ele já teve algo, que ele já teria mostrado algo para o Ancelotti. O Ancelotti já estava conhecendo ele de uma maneira diferente. Teria um lastro diferente, Exato, né? ele já teria um lastro, não tem outra palavra melhor. Já o Fabrício Bruno, ele estava lutando por uma situação muito específica. Ele vai ficar marcado, não tem como, ele vai ficar marcado. O Beraldo, eu acho que um pouco menos, mas para mim subiu. Se você for analisar o lance, ele subiu muito mal. Subiu basicamente para constar, para fingir que estava marcando. Subiu de costas, marcando de uma maneira totalmente estranha. E o Hugo, no gol, ele poderia ter reagido muito melhor, porque a bola bate, ele faz quase que um malabares ali, bate nas duas mãos dele. Poderia ter um poder de reação melhor. E aí, claramente, ele ficou inseguro. E o Brasil quase toma o quarto numa bola que vai em cima dele. Ele estava aqui, ele levanta, a bola bate meio que numa mão meio mole e acaba saindo no escanteio para o Japão. Eu estou tranquilo, o Arnaldo é prova aqui, eu sempre falo, para mim o Hugo ele tem alguns erros que não dão a regularidade que um goleiro de seleção brasileira para mim precisa ter. E hoje ele acabou mostrando isso de novo. Ele faz defesas espetaculares, bons, milagres e tal, mas acaba falhando em uns momentos. Hoje eu não vou colocar na conta dele esse terceiro gol, acho que foi um pouco do Beraldo, um pouco dele, meio a meio, mas para mim, como você perguntou, se eu tiver que dividir, eu coloco aí, vai ser cruel, mas eu coloco uns 70% nas costas do Fabrício Bruno. É cruel, né? Mas como você colocou na sua coluna, futebol é assim. Ô Arnaldo, para você, o goleiro, né, Hugo, era um grande teste para ele, tanto que ele foi titular nesse jogo. O Ancelotti já vinha fazendo um revezamento, tanto que o Bento foi titular na partida anterior. E então os holofotes sobre ele, toma 3 gols e mostra essa instabilidade. Muita gente acha, né? Eu até me lembro da gente conversando aqui no post de bola outro dia, o Mauro dizendo que o Hugo não é goleiro de seleção. Como que você vê o Hugo nessa escalada aí? E depois de um jogo de hoje, especialmente para esses jogadores que não estão com a vaga carimbada, vamos dizer assim, é aquele jogo de já era? Ou isso é muito definitivo? É um tanto quanto assertivo demais dizer isso? Ou você acha que para alguns, sim, alguns se despedem do sonho da Copa hoje? Falando em crueldade, é que, né, Luísa, faltam poucos jogos até a Copa, né? Então, todo jogo pode ser marcante. Vocês eram muito pequenininhos, mas, por exemplo, teve um jogo às vésperas da Copa de 98, no Maracanã contra a Argentina, em que a seleção perdeu o gol do Cláudio Piorro Lopes e o público do Maracanã encarnou em alguns jogadores, sobretudo paulistas, e mandou os caras para aquele lugar e tal. Então, olha o que eu tô... 98, por quê? Porque era a Copa pós-conquista do Tetra. Então existia ainda uma boa vontade, né? Mas o Raí, que foi, por exemplo, campeão em 94 e chegou a ser até capitão daquela equipe, foi vaiado pelo Maracanã. Aí Raí pede para sair porque atuou mal naquele jogo e o Zagallo não o levou para 98. Desistiu por conta da reação. Então, esse jogo não é Brasil e Argentina e não é no Brasil. Porque se fosse Brasil e Argentina no Maracanã, provavelmente o Hugo e o Fabrício ouviriam do estádio todo o que a gente está discutindo aqui. Tem esse atenuante. Mas partidas às vésperas de Copa do Mundo, elas são, de fato, costumam ser taxativas. A minha impressão sobre o Hugo, particular, eu acho que se como eu entendi do Ancelotti, uma possibilidade de ter um goleiro que também seja bom nas penalidades, tenha essa vantagem,
Para mim, o goleiro brasileiro que atua no Brasil, não brasileiro, que atua no Brasil, que tenha mais elementos para essa situação da disputa de pênaltis, não é o Hugo, é o Everson do Atlético Mineiro. Por quê? Porque ele pega a pênalti e faz gol de pênalti. E mais, sai jogando com os pés bem melhor que o Hugo. Mas eu tenho uma tese, é muito particular, todo mundo discorda da minha tese. Eu acho que no atual estágio do futebol brasileiro é quase como a convocação de uma seleção argentina. A possibilidade de um jogador que atue no país, Brasil, ser melhor do que um da posição dele que atua fora do país é mínima. É mínima. Né? É mínima. Então, assim, eu acho que existem 3 goleiros fora do país melhores do que os daqui. Eu acho que existem zagueiros melhores do que o daqui. Porque o nível de enfrentamento é outro. Os caras jogam contra o Mbappé no final de semana, né? Então, eu acho que essa situação... E eu sei que é um clamor quase nacional. Pô, chama o cara que joga aqui, no meu Flamengo, no meu Palmeiras, no meu Cruzeiro, que são os 3 principais, ou no meu Corinthians. Mas é muito distante, ainda é muito distante, embora o futebol brasileiro tenha dinheiro hoje para repatriar um Vitor Roque, por exemplo, um Andreas Pereira, mas é muita diferença. Então, eu não levaria, Arnaldo, nenhum jogador que atua no Brasil, a não ser que o cara tivesse num momento iluminado nesses últimos 6 meses, uma coisa assim, muito fora da curva. Para mim, não tem nenhum jogador brasileiro que atua no país indiscutível para ir para a Copa do Mundo. Nenhum. Muito menos o Hugo, muito menos o Fabrício. Arnaldo, você já concluiu, mas vou te interromper, porque a gente vai entregar na TV agora. Vocês ficam com o News com a Fabíola Cidral, super craque. A gente continua aqui no YouTube. E já aviso, hein, Danilo Lavieri?